introdução de física, tá? Tá. Aqui é a atividade, Uhum. questões, e ele está analisando elas. Então, aqui nessa atividade, nós vamos ter as 3 leis de Newton. Então, a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia. Fala, aluga por R$450. Se aparecer quem queira pagar, fala que eu vou alugar. É o princípio fundamental da dinâmica. O restante é a massa das acelerações. Pode tentar ver. Ação e reação. E se você aplica uma determinada força em algum determinado objeto, esse corpo ele vai ter uma reação com a mesma intensidade, só que em sentido oposto. Então, aqui, analisando as questões, então vamos lá. Ah, tá com tudo, né? O uso do cinto de segurança deve ser obrigatório para prevenir lesões mais graves em motoristas e passageiros no caso de acidentes. Fisicamente, a função do cinto está relacionada com a primeira lei de Newton, lei de Snell, lei de Ampère, lei de Ohm ou primeira lei de Kepler. Então, como nós estamos estudando lei de Newton, vamos saber o que é a lei de Newton. Né? Então, se o seu corpo está em movimento, então, se o carro frear bruscamente, o seu corpo tende a estar em movimento. Então, o cinto de segurança é para impedir que você continue nesse movimento. Ok? Não vai cuidar enquanto o Samuel está dormindo? Não vai nada dentro do vídeo. Um corpo é impulsionado por vácuo, horizontal, por uma força paralela ao plano que atua instantaneamente sobre ele. Mãe, você tem que falar direito. Eu tô sentindo um pouco, não tô não. Não, só Plano tem que horizontal. olhar. Então, eu tenho aqui um corpo. Então, ele é impulsionado por uma força. Força F aqui. Paralela ao plano. Então, essa força ela é paralela ao plano. Atua instantaneamente sobre ele. Então, o corpo adquire uniformemente acelerado, no qual permanece indefinidamente, segue em durante o movimento não atua força sobre o corpo. O corpo. Eu acho que alguém mandou mensagem aqui sobre entrar na atividade, na live. Tá. Então, para nascer, né? Durante o movimento, não atua força. O corpo possui movimento retardado. O corpo adquire movimento retilíneo uniforme a partir do repouso. Então, vamos lá, né? Se alguém mandou solicitação tá apitando aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar esse Facebook aqui do computador aqui, ele atrapalha bastante. Então vamos lá. Quando ele fala que o corpo adquire movimento uniformemente acelerado, está dizendo que o corpo vai ter uma aceleração, né? Sim. E quando nós falamos da primeira lei de Newton, esse corpo ele não tem a aceleração. Então ele é um corpo que ele já está em movimento uniforme, né? Aí ele fala que o corpo permanece indefinidamente, então vai ficar para sempre. Então essa letra aqui está errada. Lá quando eu acho que eu fiz a explicação para vocês, quando eu estou dizendo isso, eu estou dizendo sobre ele estar em equilíbrio.
Então, se ele está parado, a força vai ser 0. E se ele está em movimento, a força resultante também vai ser 0. Por isso que não tem essa aceleração aqui da A. Porque se ele tivesse essa aceleração, essa força não estaria em 0 e não teria esse equilíbrio. Então, na lei da inércia, nós vamos ter esse equilíbrio. Então, a alternativa certa vai ser essa letra B. Segue um equilíbrio. Durante o movimento, não atua força sobre o corpo. Então, ele está dizendo que atua. Então, quando ele diz que não, já está fazendo com que a alternativa seja errada. O corpo possui movimento retardado. O movimento retardado é a mesma coisa do acelerado. Então, tem que ter uma aceleração. Ok? O movimento retilíneo uniforme a partir do repouso. Aí, para ele sair do repouso e entrar em movimento retilíneo uniforme, ele vai precisar de uma aceleração. Então, você está vendo que essas outras elas estão erradas justamente por envolver aceleração. E a única que está certa porque ela está dizendo de equilíbrio. Então, não vou ter uma aceleração. O corpo é quantitativamente o produto da sua massa pela aceleração. Então, peso é igual a massa vezes aceleração. Que é o que ele disse aqui. Como ele fala que é da gravidade, eu vou botar um V aqui. Aceleração da gravidade. Uma pessoa na Terra pesa 640 newton. Em um local onde a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. A massa dessa pessoa na Lua, sabendo que lá a aceleração da gravidade vale 1,6 metros por segundo quadrado, é. Então aqui eu vou descobrir primeiro a massa dessa pessoa. A massa da Lua independe se ela está na Lua ou está na Terra, vai ser a mesma massa. Então, o que vai mudar é a força peso. Esses 10. Se eu pegar esses 10, passar para o outro lado, como ele está multiplicando, vou passar para o outro lado seguindo, tá? Tá. Então, a massa dessa pessoa vai ser 4 gramas. Eu não preciso usar esse 1,6 aqui no caso, né? Você pode vir aqui, marcar a alternativa C. Se marcasse aqui a alternativa D, por que ela estaria errada? Tá, o 64. O que você pode estar fazendo? Por exemplo, ó, aqui não é Newton. E esse 10 aqui é metros por segundo. Então você pode fazer o Newton. Você pode trocar ele por grama segundo ao quadrado. Como essa grandeza é a mesma coisa, uma coisa dividida por ela mesmo dá 1. Vai sobrar só o quilo. Em questões de física, que você vai ter que ver a unidade. Então, no caso aqui, ó, às vezes, por falta de atenção, uma pessoa pode errar essa questão, botar aqui, ó, 64 newtons. Assim, coisa besta, entendeu? Então, também tem que prestar bastante atenção.
Todas essas questões aqui que eu passo para vocês, a maioria eu prefiro dar para vocês questões de vestibular. Porque assim vocês vão ter mais ou menos o nível de um vestibular. Então, quando vocês chegarem a prestar um vestibular, um Enem, vocês vão estar adaptados com o tipo de questão. Entendi. Então, eu pego muito nessa pegada aí de vestibular. E assim, eu pretendo, quando eu falo para os alunos, para mim, eu quero que todos façam uma faculdade federal. Então, meus exercícios eu tento mesclar muitos exercícios, exercícios que porque tem um exercício que eu faço mais fácil, mas é para você ter aquela noção, para você ter aquele conhecimento do exercício. Aí eu vou colocando essas questões de vestibular que elas são mais aplicadas. Então, corpo de 4 kg, por então, assim, fazer o fio, vou botar aqui, tá? No qual sua tração adotando G 10 metros por segundo quadrado, a maior aceleração vertical que é possível imprimir ao corpo puxando por esse fio. Então, nós vamos analisar as forças. Então, eu vou ter uma força para cá. Essa força aqui eu vou estar puxando ela para cá, vou chamar ela de força-peso. E vou ter essa outra força para cá, que é a força de tração. Então, eu vou partir sempre do segundo lei de a gente fala que é física, meu amor, para não esquecer. É FMA, física, meu amor. É um jeito de decorar a fórmula. Então, a força resultante é igual à massa vezes a aceleração. No caso aqui, a minha força resultante, ela vai ser a subtração dessas duas forças. Então, vou ter a força de tração menos a força peso. Lá em cima eu já falei que a força peso é mg, né? Que é massa vezes a aceleração, que é igual a massa vezes a aceleração. Agora eu substituo os valores aqui, ó. Eu vou pegar esse m e vou passar para cá, tá? Então eu vou ficar aqui ó, com a aceleração igual T menos m vezes g dividido por n. Aí aqui o T aqui, ó, vai ser 50. O meu m, 4 kg. Então 4 vezes 10 dividido para 4. Então 4 vezes 10, 40. Então 50 menos 40 vai dar 2. 10 dividido para 4, 2,5. Então, essa daqui, ó, 2,5 metros por segundo ao quadrado. A Maria Paula tá aí. Você entendeu, Maria Paula? Vocês estão entendendo? Entendi. Entendi. Depois eu vou mandar a correção para vocês, tá? Ela tá aqui, ó. Tá. Aí eu meio que daqui a pouco eu mando para vocês essa correção. Deixa eu ir corrigindo aqui pela essa folha aqui mesmo. Só voltar para cá. Então, vocês vão ter que ter muito esse feeling aqui, ó, de estar desenvolvendo a fórmula. Quando as pessoas falam, física é difícil.
Porque física, ela é diferente da matemática em um sentido. A matemática, você vai pegar e vai fazer conta. Física, não. Nem sempre você vai pegar só a fórmula aqui, ó, bonitinha do jeito que está aqui, ó, achar que a força resultante era 50, aí bota 50 aqui, vai dar errado. Você tem que interpretar. Então, se eu tenho duas forças em um corpo, a força resultante vai ser o módulo desse vetor. Então, esses vetores aqui, por isso que a gente falamos de vetor antes. Como estão em sentido opostos, então eu vou fazer uma subtração. Vocês lembram da aula de vetor? Aí se ele tiver assim, ó, perpendicular, vocês vão ter que traçar aqui, ó, uma trigonometria, usar trigonometria para resolver. Então, não é ficar só preso à fórmula. Então, física, você não fica preso à fórmula. Você tem a fórmula, mas você tem que levar o caminho. E aqui nas leis de Newton tem muita interpretação também. Então, tem força elástica mais para frente, que a gente vamos estar vendo, impulso, muitas outras coisas que nós vamos ver que vai tudo ser aplicado. E ela é um conteúdo que se agrega. Então, lá no começo a gente vimos velocidade, MRU, né, movimento retilíneo uniforme, movimento uniformemente variado também, MUV. E isso você tem que aplicar aqui, ó, na dinâmica. Então, aquela parte vocês têm que aplicar aqui também. Então, às vezes, eu vou pegar esse Azinho aqui, ó, vou ter que trocar por delta S, quer dizer, delta V, delta T. Então, aí eu vou pegar e trocar por isso, porque é uma fórmula que você chega nesse A. Então, com as informações, os dados que eles te dão, vocês conseguem fazer muita coisa. Para não prolongar muito, a gente vamos fazer aqui as outras. Elas são mais teóricas, essas outras. Então, vamos lá. Essa questão 5 aqui é a questão do Enem. Então, uma pessoa necessita de uma força de atrito nos seus pés para deslocar-se sobre uma superfície. Então, a pessoa está aqui, ó, e ela quer ir nesse sentido, a gente vai aplicar uma força no tem a ver com a lei da ação e reação. Então, força de atrito vai dar um movimento para ela e ela vai aplicar uma força aqui. Sobre uma rampa em linha reta, sendo auxiliada por uma força de atrito exercida pelo chão e seus pés. Em relação ao movimento das pessoas, quais são as direções e o sentido da força de atrito? Tá o desenho, tá? Tá. Questão, esse desenho aqui. Ali. Então, ela fala perpendicular ao plano. Perpendicular, quando cruza assim, forma ângulos de 90 graus, tá? Isso é ser perpendicular. Ela está fazendo isso no plano. Aqui é a força e a força de atrito. Então, ela não é perpendicular, certo? Então, não pode ser essa questão. Essa daqui, a alternativa. Paralela ao plano, até aqui está certo. E no sentido contrário do movimento, então a força de atrito está para um lado e a outra força está para o outro. Então essa questão aqui está certa. Paralela ao plano e no mesmo sentido? Não, não é no mesmo sentido. Horizontal? Não é horizontal, é paralelo. Vertical? Também não. Então, alternativa aqui. Letra B. E contrário ao movimento. Não, eu acho que eu me confundi aqui. A força, ele está falando força de atrito, né? Então, se você quer ir para frente,
vai ser no mesmo sentido. Então vai ser a letra C. Isso. Essa outra força aqui é a força que você aplica no chão. Eu acabei trocando as forças. Essa força é a força que você aplica no chão, e essa força aqui é a força de atrito, que é a força que o chão aplica em você, e você vai para o mesmo sentido, letra C. Deixa eu feito aqui, ó. O desenho é isso mesmo. Então, todo mundo está escutando aí? Ficou um silêncio aí. Então, vamos lá. Questão 6. Durante uma faxina, a mãe pediu que o filho a ajudasse deslocando um móvel para mudá-la de lugar, para escapar da tarefa. O filho disse ter aprendido na escola que não poderia puxar o móvel, pois a terceira lei de Newton define que puxar o móvel puxaria igualmente de volta, e assim não conseguiria exercer uma força que possa colocá-lo em movimento. Qual argumento a mãe utilizará para apontar o erro de interpretação do garoto? Então, a força de ação, aquela exercida pelo garoto. Então, vamos para um breve aqui, comentário sobre a terceira lei, né? Então, imagine que aqui seja que ele vai o móvel, né? Então, se ele aplicar uma força nesse móvel, então a força do filho no móvel, tá? Então eu vou botar FM, que é filho no móvel. Esse móvel ele vai aplicar uma força contrária, só que essa força ela vai ser no sentido móvel filho. Ou seja, essa e essa força elas não se anulam. A gente chamamos essa força aqui de par de forças. Então, quando ele diz que não vai dar certo, ele está se equivocando porque ele está pensando que as forças vão se anular. Então, é por isso que você dá um murro na parede, sua mão dói. Porque você aplica uma força na parede, a parede aplica uma força em você. Então, aqui, ó. Força de ação que ela exercida pelo garoto, não seria essa, né? Força resultante sobre o móvel é sempre nula, também não. A força que o chão exerce sobre o garoto se anula, também não. A força de ação é um pouco maior que a força de reação. Não, elas têm a mesma intensidade. Então, aqui, o par de força de ação e reação não atuam em mesmo corpos. Então, como elas são forças distintas, elas não vão se anular. Então, seria essa questão E. Vocês têm alguma dúvida? Não. Sem nenhuma dúvida. Só ver um negócio aqui no WhatsApp. Que o Luiz está tentando entrar, ele não conseguiu. Eu aceitei ele, mas ele não ficou. Deixa eu fazer o seguinte. É quinta-feira, né? Que é a prova de vocês, de física. Deixa eu só olhar aqui no grupo aqui de vocês. Vai ter a data. Deixa eu ver se eu encontro a mensagem. Tá aqui. Então, deixa eu ver aqui a mensagem. Dia 30. O 9, dia 5, dia 22. Quinta-feira mesmo, dia 22. Então, eu vou aproveitar aqui. Vou usar esse espaço aqui, ó. Vou fazer
breve revisão para vocês da prova. Ok? Então, deixa eu ver aqui mais ou menos os conteúdos que eu mandei para vocês. Estou olhando aqui no WhatsApp aqui, o conteúdo que eu enviei para vocês. Então, vão ser 13 questões. Então, deixa eu ver aqui, ó. Então, nós temos questões sobre vetor. Eu já estou vendo aqui a primeira questão, que é sobre vetor. Nós vamos ter questão sobre leis de Newton. Então, as 3 leis de Newton. De vetor, o que vocês não lembram de vetor? O que vocês acharam que é mais difícil na parte de vetor? Pode falar, eu vou tirar as dúvidas de vocês. Vocês têm alguma dúvida sobre vetor ou não? Não, eu não tenho nenhuma. E você, Paulo? Nada. Então, Nenhuma resumindo, pergunta. nós vamos ter 2 tipos de grandeza. Grandeza escalar e grandeza vetorial. Então, grandeza escalar vão ser grandezas que não vão depender de sentido, módulo e direção. E a grandeza vetorial ela vai depender dessas 3 condições. Ok? Então, por exemplo, se um carro está indo numa direção, esse carro ele pode ir para frente, pode ir para trás. Isso eu estou dizendo sobre aceleração. Ele pode acelerar para trás, pode acelerar para frente. Ou seja, como eu estou dependendo dessa orientação, dessa aceleração, ela seria uma grandeza vetorial. Ela depende disso. Aí, por exemplo, a temperatura de vocês. Vocês vão lá no termômetro. Aqui é o termômetro. Tá feio pra caramba, mas imagina o termômetro aí. Então, aqui é o termômetro de mercúrio. Então você coloca lá, ele vai esquentando o mercúrio aqui e vai marcar mais ou menos a sua temperatura. Não vai depender se você está indo para a esquerda, para a direita, só depende da sua temperatura. Então isso aqui é uma grandeza escalar. Então, ela não depende de outras informações. Então, vetor seria isso. E o que mais eu peço de vetor para vocês? Vocês saberem somar vetor. A soma de vetor. Então, se o vetor ele tiver em sentidos iguais, vocês vão somar normalmente. Ok? Se tiverem em sentido opostos, vocês vão subtrair. E se eles estiverem perpendicular, vocês vão fazer Pitágoras aqui. Tá? Imagina esse vetor U, vetor V. Então, o vetor soma dele, U mais V, ele vai ser, aqui eu vou chamar de S, que é a soma. Então, a soma ao quadrado vai ser igual ao quadrado mais V ao quadrado. Então, esses 2 números aqui, eu basicamente vou dar para vocês. Então, por exemplo, 4 e 5. Então, você bota aqui 4 ao quadrado, 16. 5 ao quadrado, 25.
Aí um mais o outro. Então esses dois aqui você passa lá para o outro lado e extrai na raiz. Então a soma é isso, tá? Isso aqui basicamente é a regra do paralelogramo, que nós temos a força. Nós vamos montar um paralelogramo para fazer essa força. Ok? Ele está aqui, aí eu boto ele aqui, boto ele aqui, boto ele aqui. Vou pôr um paralelogramo para resolver ele. Então o vetor vai ser isso. Leis de Newton. Vai ser basicamente que nesse exercício aqui, que eu acabei de corrigir com vocês. Então, vamos ter as três leis. Então, a lei da inércia, que é a primeira lei. Nós vamos ter a segunda lei, que é o princípio fundamental da dinâmica, que é força resultante é igual a massa vezes aceleração. E nós vamos ter a lei da ação e reação. A lei da ação e reação e a parte da inércia, ela é teórica, essas duas partes. Escrever com mouse é ruim, viu? Vocês vão fazer conta mesmo só quando for aqui. Então aqui, ó, de todas as questões, só essa daqui que foi a questão que nós tivemos que fazer o cálculo. E eu tive que interpretar, né? Essa foi mais simples. Vai ter uma questão parecida com essa lá, tá? Nessa 3 aí, ó. E essa 4 ela foi uma questão mais complexa que tem que pensar mais. De resto, as outras foram teóricas. Então, vocês daqui a pouco tem aula de biologia, né? Acho que por aqui tá bom. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode estar entrando em contato comigo, tá? Então, vou desconectar aqui. Tenha uma boa tarde para vocês e manda a foto lá da correção para mim. Tchau, tchau para vocês.